Oi, YouTube, como é que vocês estão? O tema de hoje vai ser inconsciente e zona de conforto. Como que a gente faz pra gente controlar os nossos pensamentos e não o contrário, os nossos pensamentos nos controlar? Porque quando a gente tem ansiedade, a gente sabe que os nossos pensamentos, eles nos controlam. E muitas das vezes eles nos deixam atordoados. Como eu já contei aqui pra vocês, os nossos pensamentos geram emoções. Então, quando a gente deixa que eles nos controlem, eles também controlam as emoções, portanto, o seu estado que você vai ficar. Se for pra você ficar pensando muita coisa negativa, você vai ficar com sentimentos negativos, com emoções negativas. Angústia, medo, estresse, sabe? Essas coisas. Então, como que a gente faz para que nós controlamos o nosso pensamento e não o contrário? Eu tava pensando muito sobre isso e me deu uns insights muito bacanas de umas coisas que me fizeram bastante sentido. Todas as situações da nossa vida, a gente não pode deixar que o nosso inconsciente controle o que a gente vai fazer. Essa é a chave que eu percebi, que é você não deixar que o seu inconsciente controle as suas atitudes. Porque o inconsciente, ele tem acesso a informações, a traumas, a medos, a coisas sobre você que você não tem um acesso fácil a isso. Mas o seu inconsciente tem. Ele tem um acesso muito fácil a todos os seus traumas, às suas crenças limitantes, aos seus medos, às situações, a tudo isso. Então, quando você deixa o seu subconsciente, o seu inconsciente agir, ele vai agir diante das circunstâncias naquele momento para fazer com que você não sofra naquele momento. Ele não vai pensar no futuro. Ele morre de medo do futuro, entendeu? Ele não quer que você sofra naquele momento. Ele quer a todo momento te proteger, entendeu? O inconsciente, desculpa, gente. O inconsciente, ele quer te proteger a todo momento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você ter atitudes visando a tudo aquilo que você passou, os seus traumas, os seus medos, a sua crença limitante. Ele vai lembrar de tudo aquilo, porque ele tem muito fácil acesso a essas informações e vai agir perante a isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente agir naquele momento, que vai fazer você ter uma fuga sobre uma situação que talvez possa te causar no futuro algum desconforto e tudo. Então ele vai pensar sempre em você, em qualquer circunstância. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um amigo seu terminou. E quando vocês eram amigos, vocês eram muito amigos. Quando vocês eram amigos. Desculpa, gente. Voltando. Um amigo seu terminou. E quando ele estava solteiro, vocês saíam muito juntos, vocês eram grandes amigos que estavam inseparáveis, sempre um na casa do outro, sempre um super junto e tal. Então, quando ele começou a namorar, vocês dois juntos começaram a separar, entendeu? Você não ficava tanto na casa dele, ele não ia tanto na sua casa pra sair, sempre tinha namorado dele, ou então, tipo assim, quando ele saía, ele não era sempre a mesma pessoa de quando ele tava solteiro, sabe? Porque ele tinha que ele estava namorando, então ele ia ter comportamento de uma pessoa que namora. Então, o seu subconsciente, ele tem acesso a essas lembranças que te causavam conforto. Ele sabe que aquela situação, quando ele era solteiro, era bom pra você, era legal. Agora, não é que não seja tão legal. Não é que não seja legal, na verdade, mas não é tão legal quanto era antes. Então, o seu inconsciente, ele vai querer que você volte ao normal. Ele tá sempre querendo que você volte ao normal. Ele tem muito medo do futuro, ele tem muito medo do novo. Exatamente isso. Ele tem muito medo do novo. E o que é o novo? O futuro, né? O que é desconhecido, o que é novo, ele tem muito medo. Então ele gosta das coisas que ele possa controlar, que ele consegue entender o que vai acontecer. Então, quando ele te pede um conselho, você não vai dar um conselho verdadeiramente pra ele das coisas que você faria. Você vai dar um conselho visando priorizar as suas vontades, olhando mais pra você do que pra ele. Mas, de qualquer forma, não que isso seja errado, mas você não pode deixar que o seu inconsciente olhe pra você, e sim o seu consciente. Então, o que você tem que fazer? Quando alguém te pedir algum conselho, ao invés de você dar, tipo, isso, vai, toma, você tem que buscar e pensar
o que eu faria se fosse comigo, você vai pensar em você. Mas como se a situação estivesse acontecendo com você. Sem pensar no seu benefício. É pensar propriamente, se tivesse acontecendo comigo, será que eu voltaria? Será que eu não voltaria? Será que vale a pena investir nesse relacionamento? Será que não vale? Não ligando pra, tipo, ele era melhor quando ele tava solteiro. Ele era, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que pensar na gente, porque é mais fácil quando a gente dá conselho visando na gente, porque a gente tem controle, a gente consegue entender quando a gente se propõe a buscar, por exemplo, quando a gente pensa num término de um namoro, quando a gente começa a pensar num término de um namoro, a gente começa a trazer sensações de algo que são parecidos pra gente. Então a gente começa a entender a situação que aquela pessoa tá passando. Então, tipo assim, quando você pensa na morte de alguém, você consegue trazer pra você os sentimentos que você sentiu quando alguém pra você morreu. Então você consegue entender a dor daquela pessoa. Então quando você coloca no lugar daquela pessoa verdadeiramente, em vez de deixar o seu inconsciente agir, traz pro seu consciente, você consegue dar um conselho visando o que você faria e você vai dar o seu melhor conselho, o conselho mais puro pra essa pessoa. Então, não deixar que a gente tome atitudes imediatas. A gente tem que trazer pro o inconsciente, traz pro subconsciente e joga a atitude. A gente não pode deixar que aconteça. A gente tem que fazer o inconsciente, jogar pro consciente, pra depois jogar pro subconsciente, pra poder fazer a atitude. Vocês estão entendendo? É como se fosse... vamos pensar, aqui tem como vou dizer... uma parte, um caminho aqui, tipo, uma parte da montanha. Aqui tem um abismo enorme. E aqui tem o outro lado da montanha. Então vamos dizer que aqui é onde a gente tá, na nossa zona de conforto. Pra gente sair da nossa zona de conforto, a gente tem que olhar pro abismo. E o que é esse abismo? É os nossos medos, os nossos traumas, as nossas crenças limitantes. Tudo que a gente passou de ruim, sabe? O nosso lado sombra, porque nós temos um lado luz e um lado sombra. A gente tem defeitos, entendeu? E a gente vai olhar pra esses defeitos. E nem sempre é legal a gente reconhecer que a gente tem defeitos. Então, esse abismo tem tudo de ruim que habita na gente. E o inconsciente, ele tá aqui, ó. A zona de conforto inconsciente. Quando você vai olhar pra lá, ele fica, meu Deus, que medo, volta. Faz isso aqui. Volta, faz isso aqui. E a gente não pode deixar. A gente tem que buscar a nossa conexão com Deus, porque a gente consegue, com a nossa conexão, porque, tipo assim, pra gente conseguir, voltando na verdade, pra gente conseguir atravessar esse abismo, chegar do outro lado, que vai ser, tipo assim, a gente passar a superar todos os nossos traumas, todos os nossos medos, anseios e tal, a gente vai precisar olhar pra esse abismo pra construir uma ponte pra gente conseguir passar. Porque não tem como você construir uma ponte de olhos fechados. Você vai cair e vai ser difícil. Não tem como você construir uma ponte de olhos fechados, sabe? Então, eu tô usando uma metáfora. Você tá aqui na sua zona de conforto. Você vai ter que olhar pros seus abismos e a cada vez que você supera eles, você constrói um pedacinho da ponte. E o que é essa ponte? Essa ponte é o seu autoconhecimento. E quem te dá as ferramentas pra essa ponte? A conexão com Deus. Entendeu? Então é uma coisa muito complexa, mas que quando você começa a entender, faz muito sentido. Então, quando você vai construindo aos poucos a cada trauma que você vai superando, porque você conseguiu olhar e entendeu que, tipo assim, é difícil, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque só assim eu vou conseguir superar isso. Entendeu? Eu quero superar, eu quero conseguir chegar do outro lado. Mas pra chegar do outro lado, eu tenho que enfrentar esses medos, esses traumas, esses receios, tudo isso, e não deixar que o inconsciente controle você. Ele quer a todo momento te proteger, não que ele seja ruim, entende? Mas ele tá querendo te proteger tanto que ele não quer deixar você enfrentar os seus medos, os seus dragões. E como que você quer ser uma pessoa melhor? Como que você quer evoluir? Como que você quer tratar da sua ansiedade, do seu toque, dessas coisas ruins que acontecem com você, sem olhar para aquilo que de fato, tipo assim, tudo, a sua ansiedade, o seu toque, eles estão ali por um motivo. Alguma coisa tá acontecendo dentro de você que fez com que você tivesse atitudes extremas para que você tivesse que olhar para o seu profundo, para o que tá dentro de você, que está te deixando mal, entendeu? Você tem que olhar para esse lado sombra seu. Não é só o lado luz que você vai olhar. Não é só as coisas boas que acontecem na sua vida. E muita gente se coloca no vitimismo, entendeu? De não querer olhar
E tipo assim, ah, não é muito difícil. Nossa, é muito difícil olhar pra esse lado sombra. É mais fácil, tipo assim, ah, eu sou uma coitada, sabe? Tudo de ruim acontece comigo, tadinha de mim. E aí, tipo assim, as pessoas começam a te olhar pelo mesmo olhar que você se olha, porque isso é muito real. Outra coisa que eu também aprendi é que as pessoas, elas te olham como você se olha. As pessoas refletem o que tem dentro de você. Então, se você atrai pessoas que só te olham com pena, que não te dão valor, é como você se vê. As pessoas são o seu espelho, o seu reflexo. Então, a gente tem que olhar pra isso, pra conseguir construir a ponte, pra chegar do outro lado e entender que ali você vai estar uma pessoa que superou seus desafios, que dá medo, porque você tem que construir a ponte, senão você pode cair no abismo, né? Se a ponte não der certo, você pode cair no abismo. Se você não conseguir construir direito, ela vai quebrar e vai cair no abismo. Ou então, tipo assim, qualquer coisa que vai acontecer, você vai dar de cara e vai cair. E dá muito medo. Por mais que o outro lado seja incrível, o processo, ele é muito difícil. Você tem que ter as ferramentas corretas. Você tem que estar disposta, porque ele vai ser muito difícil. Mas quando você consegue cumprir isso, que também seria o seu propósito do outro lado, você vai ser leve. Você vai conseguir olhar para trás e falar: obrigada. Você vai conseguir transitar entre os dois, porque é muito bom também a gente conseguir olhar para os nossos traumas e ver que a gente superou eles e conseguir servir de conselho para outras pessoas, ou até mesmo pra gente, sabe? Porque aquilo ali nos tornou forte. Toda a nossa trajetória de vida, as coisas boas e as coisas ruins, fizeram com que a gente seja quem a gente é hoje. Então, é legal quando você consegue também transitar, mas sem se prender nenhum nem outro. Porque se você ficar presa só lá, você pode ser que você fique arrogante, né? Tipo assim, eu sou a melhor, eu sou top, olha só, eu consegui, tá. Entendeu? Mas aí quando você consegue transitar, você consegue entender que é legal ter humildade pra você conseguir, porque conhecimento é compartilhado. Se você conseguiu, seria muito legal se você conseguisse fazer o máximo de pessoas que também conseguissem, não é mesmo? Então, é o que eu tô falando. Você vai construir na ponte, Deus vai te dando as ferramentas, você vai construindo a ponte com cada vez que você consegue superar o seu trauma, superar seu medo, sua crença limitante, até você chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, você vai conseguir ter prosperidade, sabe? Você vai ser uma pessoa que tem muito amor, porque amor também é uma emoção muito difícil de ter sempre, visando tudo de ruim que tem no mundo, né? Muitas vezes a gente, por mais que a gente não queira, a gente sente também inveja, a gente sente ciúmes, a gente sente coisas ruins, que não somos seres humanos, nós somos sujeitos. Mas quando a gente consegue chegar do outro lado, consegue entender o seu propósito, entender tudo o que Deus preparou para você e consegue receber esse propósito, então como é que a gente consegue as ferramentas? Deus dá, mas como que a gente se conecta com Deus? Bom, eu ultimamente não, eu fui na igreja e eu me senti, tipo assim, muito próxima, como se tivesse eu indo no passo certo para conectar com Deus. Mas eu não acredito que seja só na igreja, é claro. Eu acredito também que você possa se conectar com Deus também na sua religião, tipo assim, se você se você é espírita, eu também sou, eu gosto também, num centro espírita, você consegue se conectar com Deus também. Entende? Às vezes em casa também, nas suas orações, quando você conversa com ele, quando você pede, quando você o clama, quando você fala: por favor, olha pra mim, eu sou sua filha, eu quero me conectar com você, eu quero conseguir conversar com você, procurar estudar sobre Deus, procurar saber mais sobre Deus, é muito importante. Porque eu tava até conversando hoje sobre isso com os amigos. Quando a gente tem um propósito definido, quando a gente conhece Deus e sabe que Deus existe, a nossa vida ela é diferente. Agora eu fico imaginando para as pessoas que não sabem ainda se Deus existe, se não existe, ou se não acreditam que Deus existe, deve ser muito ruim, né?
Porque a vida não tem sentido. Quando você se conecta com Deus, se conecta com a igreja, se conecta com a sua espiritualidade, você começa a ver que você tem um propósito, que a vida tem sentido, que tem alguém ali que preparou tudo isso pra você e que ele tá disposto a te dar várias coisas boas, várias coisas maravilhosas. É só você querer, é só você aceitar. Você para de carregar um fardo que você tem, que eu tava até conversando sobre isso também hoje na igreja, o jugo, né? A gente consegue dividir o jugo com Deus, né? E aí o nosso fardo, as coisas que a gente carrega, que são pesadas, que a gente fica até cansada de carregar, quando a gente começa a entender que Deus tá ali pra ti e que Ele vai dispersar assim, você vai conseguir ficar mais leve, tipo, ai, tudo muda, gente, tudo muda. Então, o que eu tenho pra dizer é que, cara, não haja sobre em qualquer situação da sua vida, não deixe o seu inconsciente agir, mas sim o seu consciente. Por exemplo, você foi traída. Você foi traída, não. Seu relacionamento está muito ruim mesmo. Tá por um fim de terminar, mas você ainda não terminou. Mas aí você sai, você tem a oportunidade de ficar com um carinha super legal, mas você ainda tá namorando. Muita gente não pensa, deixa o inconsciente agir. O inconsciente, ele quer tirar aquela dor. Ele quer, tipo assim, fazer com que você seja feliz. Esse relacionamento está te deixando triste. Ele quer que você seja feliz, ele quer te ajudar, te proteger. Então ele vai fazer, tipo assim, ai, fica, não tem problema. Mas depois, a longo prazo, porque ele não pensa a longo prazo, ele não pensa no futuro, ele pensa sempre no momento, no agora. A longo prazo, aquilo ali vai consumir sua mente. Você vai ficar, cara, eu traí. Putz, eu vou ter que contar pra essa pessoa. E aí você vai magoar uma pessoa que, tipo, independente se estava ruim ou não a situação, mesmo que talvez ela tenha feito a mesma coisa, não é bom carregar esse fardo, sabe? É uma coisa muito pesada, é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Então o que você vai fazer? Você vai no banheiro, respirar e pensar. Se fosse eu, se estivesse acontecendo comigo, será que eu ia gostar? Se eu recebesse essa notícia de que por mais que o relacionamento estava ruim, ele não teve a decência de terminar comigo e preferiu ficar com outra pessoa, será que eu devo mesmo fazer isso? Sabe? Jogar pro consciente. Não deixar o inconsciente te controlar. Jogar pro consciente, porque quando tá no consciente, a gente que controla. Entendeu? Então essa é a minha dica, gente. Não tenha medo de sair da zona de conforto. E eu tô pra dizer que quando você tá na pior fase da sua vida, é ela que vai definir o seu futuro pra sempre. Quando você aguenta, suporta, porque Deus não dá fardos maiores do que a gente pode carregar. Quando você aguenta, suporta e entende que aquilo ali é tudo ou nada, é naquele momento que você vai conseguir mudar a sua vida. Ou você vai ter as mesmas atitudes e fazer as mesmas coisas sempre e ter aquela vida, ai, vamos, mais um dia, ai, é mais um dia. E não, tipo assim, nossa, hoje é mais um dia, que coisa linda, gratidão. Enfim, é essa a mensagem que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a conexão entre a zona de conforto, entre o inconsciente, o subconsciente, o consciente. E, enfim, é isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Me sigam, curtam, comentem e compartilhem, que é sempre um prazer e ajuda demais a coleguinha. Beijo!